Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. São José de Anchieta, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar hoje a Contra-Revolução. O livro do Dr. Plínio em duas partes. A primeira parte ele descreve a Revolução. A segunda parte ele descreve a Contra-Revolução. Então, hoje vamos começar a Contra-Revolução. Contra-Revolução é reação. Não é pactuar, é reação. Topino vai entrar aqui com o conceito de nobreza, que reformula o pensamento, porque ele diz que a nobreza da contra-revolução vem do fato dela reagir contra a revolução. Então não tem como a pessoa pretender hoje uma ação monárquica que não lute contra a revolução. Está na essência da nobreza a reação. Como é que se formou a nobreza medieval? Formou na reação. Eu me lembro quando eu li isso aí, 19, 20 anos, não consegui entender bem, mas é isso mesmo. Nobreza e elite, né? Perdão, nobreza? Nobreza e a elite. É isso, é isso. E quando a gente vai ver essa noção de reação, corresponde ao que o livro que o Dr. Plínio tratou de nobrezas e elites tradicionais análogas. Sem militância não há nobreza. Com pacto com o mundo não há nobreza. A pessoa pode ser nobre, pode ser descendente de tudo, mas se ele não tem uma reação militante contra os erros da época, ele não está cumprindo o papel da nobreza. Me chamou muita atenção isso daí. Digamos assim, é a palavra central desse primeiro capítulo da Contra-Revolução. É por isso que a TFP é militante. Bem, vamos ver então. Se tal é a revolução, a contra-revolução é, no sentido literal da palavra, despido das conexões ilegítimas e mais ou menos demagógicas. Eu vou explicar por que o Dr. Plínio trata disso aí. Então, despido das conexões ilegítimas e mais ou menos demagógicas, que a elas se juntaram na linguagem corrente, uma reação. É como hoje. Quais são as palavras hoje excomungadas? Pela esquerda aí. Conservadorismo. Conservadorismo. Direita. Hein? Direita. Virou tudo extremo. Isso aqui, doutor Plínio, a palavra reação, nessa época aí, era essa palavra excomungada. Reacionário, lembra? Vocês são reacionários, lembra disso nós na escola, né? Ser reacionário. Por isso é que o doutor Plínio está, nessa primeira frase, ele está mostrando, tire fora a demagogia em torno da palavra, ela é uma reação. Bom, depois continua. Ou seja, é uma ação contra outra ação. É uma ação contra-revolucionária contra a revolução. Ela está para a revolução, como, por exemplo, a contra-reforma está para a revolução de Lutero. Pega um exemplo histórico muito marcante, né? Santo Inácio. A ação de Santo Inácio da Companhia de Jesus é eminentemente nobre. Esse sentido que ele vai falar. Bem, aí vem a nobreza da reação, que eu tratei no início. E desse caráter de reação vem a contra-revolução, sua nobreza e sua importância. Com efeito, se a revolução nos vai matando, nada é mais indispensável do que reagir. Ser infenso, indiferente. Em princípio, uma reação contra-revolucionária é o mesmo que querer entregar o mundo ao domínio da revolução. Eu acho que esse daqui, a gente pode ver bem o movimento conservador hoje. Ele pode ignorar a revolução. Ele pode querer fazer uma obra meramente positiva. Nós também rezamos o terço público. Nós promovemos uma campanha religiosa, mas nossa campanha religiosa, ela tem em vista a militância contra os erros de hoje.
É o que, doutor, isso é a essência do primeiro capítulo da Revolução e Contra-Revolução. Eu assisti uma série de palestras. Dr. Plínio, sem dúvida, mas também autores de fora. Todos eles afirmam que os bispos conciliares, na sua grande maioria, foram para o concílio inteiramente desprevenidos. E os bispos progressistas, é isso, foram para o concílio inteiramente prevenidos, organizados e triunfaram. Então, é isso que o Dr. Plínio está falando. Se o Dr. Plínio mesmo alertou muito Dom Maier e Dom Sigor, sabemos disso, né? Para fazer uma ação no concílio, para acordar essa maioria que estava dormindo. Foi criado até o Santos, né? Dominique Pierre Faga, francês, ele é francês, né? Ele devia ter 18 anos, 20 anos, sei lá. Bem, e ele fala, Dom Plínio montou 2 escritórios em Roma. Por quê? Porque ele queria fazer uma ação junto aos padres conciliares, uma ação junto à nobreza, uma ação junto à intelectualidade contra-revolucionária, né? Pelo menos conservadora da época. Então, esses 2 escritórios tinham salões para receber. Durante a primeira sessão do concílio, pelo menos 10 meses, né? O nosso essa equipe nossa, vamos chamar, era assim, umas 12 pessoas. Toda noite, praticamente, vinha contatos na sede, e é até interessante o Jornal Falado que ele conta. Bem, mas era para quê, então? Para despertar a reação. Aliás, o professor Dematei, no livro sobre o concílio, narra muito bem isso aí. Continua. Ali, isso nós já tratamos várias vezes aqui nas reuniões. Reação contra os adversários de hoje. Nós não estamos aqui para combater a Renascença, nem sequer o protestantismo de Lutero, nem sequer o Robespierre e o Marat e o Danton, na Revolução Francesa, não é? É a quarta revolução de hoje. É a quarta revolução de hoje. É essa que nós temos que combater. Está dito lá. Como o livro foi escrito em 59, ele fala, combater a contra-revolução tem que ser a contra-revolução do século XX e XXI, feita contra a revolução como hoje, em concreto, esta existe. Olha aqui, contra as paixões revolucionárias, como hoje crepitam, é o fogo, sabe, crepitado. Crepitam. Contra as ideias revolucionárias, como hoje se formulam. Então, se é ideologia de gênero, se é ecologia integral, é essas ideias que têm que ser refutadas. Não pode ser um movimento nas nuvens, não? Perfeitamente. Quer dizer, não pode ser um movimento. Olha que há... O senhor Toplínio, numa reunião, ele disse, bom, porque não, por exemplo, não vestimos como antigamente, né, como na CRG. Por exemplo. Fora de contexto. Fora do contexto. Fora do contexto. Por quê? Porque cai no ridículo. Cai no ridículo, exatamente. E tem que ser, como você falou, se vestir de uma maneira o mais contra-revolucionária possível, mas também que não caia no ridículo. Nós vamos todos usar chapéu, vamos usar uma bengala, vamos usar um relógio, né, aqui, com uma corrente de ouro aqui. Hein? Não é. Mas tem que combater os inimigos de hoje. Por isso que o Dr. Plínio adaptou a RCR, atualizou, né? Não adaptou. Em 76, incluindo a Quarta Revolução. A pedido dos nossos amigos da Itália. A Contra-Revolução não é, pois, um mero retrospecto dos malefícios da Revolução no passado, mas um esforço para lhe cortar o caminho no presente. Imagina que nós tivéssemos feito apenas a primeira parte do livro Revolução e Contra-Revolução, descrevendo tudo. Pseudo-reforma, humanismo e renascença, a Revolução de Lutero, a Revolução Francesa, o comunismo e agora a Quarta Revolução, descrevêssemos isso. Olha, aconteceu isso. Não. Aconteceu isso, mas nós queremos fazer uma reação contra isso. Tá claro? Aí ele diz, aí está a modernidade da Contra-Revolução. Tá, a modernidade. Não combatemos fantasmas, como disse ele.
Olha, a modernidade da contra-revolução não consiste em fechar os olhos nem em pactuar, ainda que em proporções insignificantes, com a revolução. Pelo contrário, consiste em conhecer em sua essência invariável e em seus tão relevantes acidentes contemporâneos. Eu me lembrei, até show, tá aí, essência da revolução. O que é a essência da revolução? E o que são os acidentes da revolução? Que a primeira parte toda do livro Revolução e Contra-Revolução, o que é que o Dr. Pino analisa? Analisa a doutrina, a essência da revolução, os agentes da revolução, as molas propulsoras da revolução, mas ele trata da essência da revolução. Aqui, ele faz uma referência combatendo a revolução na sua essência e nos seus acidentes. Então, vamos lembrar bem o que é a essência da revolução. Se alguém quiser arriscar assim de memória para... Que à primeira vista, a gente vê, a essência da revolução é orgulho e sensualidade. Não. Essas são o que ele chama das molas. São as paixões que ela explora. A essência da revolução não é isso. Igualdade. Então, Igualdade. Pois é. Aí que está a coisa. Aí que está a coisa. São os valores metafísicos da revolução. A igualdade completa, a absoluta e a liberdade completa. São valores metafísicos. É a essência da revolução? Senhor Plínio, Antônio, você sabe que eu tive que ler e reler várias vezes o capítulo sobre o que é a essência da revolução para pegar a distinção. Porque a gente facilmente pega um outro, assim, confunde, não é? O acidente é muito claro. O que é o acidente? O acidente é um piercing, é um corpo todo tatuado, é uma calça toda rasgada. Isso não é a essência da revolução. Não é. A própria ideologia de gênero é a essência da revolução? Não é. É um aspecto, é uma meta, mas não é a essência. Então, vasculhando... Começa com você. É o anticristianismo. É isto. É bem isso aí. É o anticristianismo. É bem isso aí, seu Celso. Exatamente o que você falou. E ele toma o conceito. Ele fala assim, a revolução quer fazer a anti-ordem por excelência. Então, essa ordem criada toda, a ordem, né, católica, a criação, a ordem medieval, a revolução quer o quê? Ela quer o inverso disso. Isso é que é a essência da revolução. O resto são acidentes, ou são etapas dela. O protestantismo é uma etapa para chegar lá, o comunismo é uma etapa, mas a essência dela é conseguir reverter. É um ódio a Deus. A essência da revolução é o ódio ele que fala, é o ódio a essa ordem. Diga. A gente entende a essência da revolução, sabendo que ela é uma obra do demônio, e eu sempre pergunto, qual o objetivo do demônio? Está lá, nas Sagradas Escrituras, implantar o reino dele na terra. E para ele ser adorado. Então, essa é a essência da revolução. É onde ele vai trabalhar. Então, para ele chegar nisso, qual que é a meta? Qual que é a essência dela? É destruir tudo os valores cristãos. Olha, seu Celso, foi muito útil essa recordação, assim, passo a passo aqui das reuniões, porque a gente fica realmente com uma visão de conjunto do que é a revolução. Então, hoje, nós temos movimentos que trabalham pela vida, trabalham contra o aborto, tem movimentos a favor do direito de propriedade, tem movimentos a favor da livre iniciativa, enfim, N movimentos. Movimentos que combatem aspectos da revolução. Quem combate esse conjunto da revolução é somente a contra-revolução. Então, tem que ter ideia. Você pode combater, nós combatemos. Nós vamos para a rua rezar um terço contra um evento esquerdista dentro da igreja. Mas nós fazemos isso sabendo que nós estamos lutando contra um conjunto da revolução. Bem, coincidiu que ontem eu estava revendo os livros que nós temos guardados
são 1.200 livros. Autores brasileiros, não brasileiros, civis, eclesiásticos, intelectuais, o que for, que tratam do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, da TFP, da ação de Dom Antônio de Castro Maia, na época de Dom Geraldo Sigol, do catolicismo. Bem, esses livros estão todos guardados. Então, eu trouxe alguns para poder tirar os principais documentos, né, que nos interessam, os principais documentos que nos interessam. 2 minutos, 3 minutos, a gente repete tudo. Olha, nós encerramos, na reunião passada, o estudo da Revolução, aquele livro ali. Passamos agora à Contra-Revolução. Então, ele explicou, é muito importante definir a Revolução, porque para nós vermos qual é o inimigo que nós temos pela frente. Bem, então, o primeiro capítulo da Contra-Revolução é para ele dizer a Contra-Revolução de si é nobre. Lembra, nós conversamos sobre isso. De si é nobre. Por quê? Porque era uma reação contra um mal extremo. Não há nobreza sem luta. A nobreza medieval, toda a nobreza foi feita assim, né? Aliás, pega a Guerra do Paraguai. Quem é que foi para a Guerra do Paraguai? Caxias estava lá, mas o Conde D, esposo da princesa Isabel, estava lá no combate. Nobreza estava sempre na linha de frente, sempre na linha de frente. Quem é que fez as cruzadas? Liderou as cruzadas? São Luís, não é? Bem, então, aí que está o caráter da nobreza da Revolução. Segundo ponto da Contra-Revolução, segundo ponto do Dr. Plínio trata é isto. Essa reação é contra os inimigos de hoje, não é contra inimigos do passado. Não é contra a Renascença, nem é contra o protestantismo, nem é contra o Marat e o Robespierre, não. É o inimigo de hoje, é a quarta revolução. Então, é a nobreza e a reação do inimigo de hoje. Bem, com isso vocês pegam uma coisa. Podemos passar, viu, Guilherme, para o livro. Põe a capa do livro primeiro, por favor. Roland Courbesier. Tem uma... Bom, isso. Filosofia e crítica radical. Esse autor, esquerda católica, trata do quê? Ele trata do livro Revolução e Contra-Revolução. Ele vai dar a visão dele, de uma esquerda católica. Veja o título que ele dá: O Catecismo do Ódio, Doutrina da TFP. Esse livro que nós estamos vendo aqui, está vendo? É a doutrina do ódio. Parecido com certa linguagem de hoje, né? Então, se você combater o aborto, você tem doutrina do ódio. Se você... É isso. Se for conservador, tem a doutrina do ódio. Olha ali embaixo. A última frase. O público ficou sabendo, assim, da existência de uma doutrina da TFP, inspiradora dos batalhões à paisana, de aspecto medieval, que, portando galhardetes, flâmulas e bandeirolas... Eu acho que galhardete seria o megafone. Será? Pode ser. Eu vou ir. Então, portando galhardetes, flâmulas e bandeiras surpreendem periodicamente a população de nossas principais cidades. Essa é a introdução que ele vai fazer. Continua. Por favor, mais um pedacinho. Bem, para não sermos injustos com a confraria, ora, confraria, a TFP é uma sociedade civil registrada, considerada pelo governo do Estado de São Paulo como de utilidade pública, fez as campanhas, ele chama de confraria. A vontade de... Não sei se você consegue entender essa linguagem, a maldade da linguagem que usam. Tentar, né? Então, confraria, cujas suspeitas atividades começam a preocupar a imprensa e os representantes do povo nas assembleias estaduais, na Câmara Federal, procuramos as publicações em que se acha exposta a doutrina da TFP. Então, ele fez bem. Ele foi atrás das publicações. Hein? Que suspeitas são essas, não? Suspeitas atividades. Que atividades é isso, suspeitas são essas? É exatamente. Mas ele
nisso aí ele foi honesto, ele não foi nos comentaristas, ele foi direto, sabe aonde? Esse livro aqui, Revolução e Contra-Revolução, e começa a citar o livro. Então lá, o texto que temos em mãos não poderia ser mais autêntico, pois é da lavra do Sr. Plínio Corrêa de Oliveira, fundador e chefe supremo da estranha entidade chamada Tradição, Família e Propriedade. Trata-se de um opúsculo de 26 páginas, intitulado Revolução e em francês, Revolution and Contra-Revolution, traduzido para o francês e prefaciado por Sua Alteza Imperial e Real, o príncipe Dom Pedro Gastão de Orleans e Bragança, que disputa com seu primo Dom Pedro Henrique, fazendeiro do Paraná e sucessão do trono tal. O opúsculo foi impresso em Catolicismo, nossa revista, né? Editora reacionária, patrocinada por Dom Antônio de Castro Maia, que, como se sabe, é o bispo mais reacionário do Brasil. Reacionário seria a mesma coisa que ultraconservador hoje em dia, né? Extremista, fundamentalista. Quer dizer, só sai veneno da pena dele, entendeu? Mas ele foi honesto. Pelo menos ele chama em Dom Bertrand de Sua Alteza. Sua Alteza Imperial e Real. Dom Bertrand não, Não, porque o livro foi prefaciado. Eu acho que o livro foi prefaciado por Dom Pedro Henrique, que ele... Não, a edição francesa. Ele fala que é Dom Pedro Gastão, mas foi Dom Pedro Henrique que prefaciou. Continua. No prefácio, Sua Alteza Imperial e Real nos diz que o professor Plínio Corrêa de Oliveira, descendente de uma das mais ilustres famílias da aristocracia rural brasileira, entre aspas, não é? Além disso, um dos mais eminentes pensadores católicos da hora atual. E ao concluir o prefácio, Sua Alteza se refere a uma opinião do mencionado bispo Dom Maier, segundo o qual o opúsculo do Sr. Plínio, aspas, deve ser considerado como um acontecimento no domínio da cultura católica contemporânea. O livro Revolução e Contra-Revolução, nós estamos vendo aí, não é? Teve uma grande difusão na Itália, o senhor Plínio sabe disso, Plínio Antônio, uma grande difusão, foi publicado por revistas pelo Brasil, pelo mundo afora, e edições saíram primeiro no francês, depois de português, espanhol, Estados Unidos, e agora é só entrar no site pliniocorreadeoliveira.info para a gente ver o número de línguas que o livro foi editado. E é um livro muito procurado. Muito procurado. Muito atual. Terminou em Cultura Católica Contemporânea, primeira edição. O opúsculo, como o título indica, está dividido em duas partes. A primeira sobre a Revolução e a segunda sobre a Contra-Revolução. O ponto de partida é o diagnóstico da crise do homem contemporâneo ocidental e cristão. Continua. A crise que é universal, dominadora e dominante, né? E que consiste em um processo, tem suas raízes, olha aqui, nas regiões mais profundas da alma humana. E consiste na desintegração do mundo ou da ordem medieval. Veja bem, ele leu o livro, ele resumiu o livro, ele entendeu o livro e ele rejeitou o livro. Por isso que ele coloca como título lá a Doutrina do Ódio. Mas ele não está, ele está mostrando que ele leu. E é isso mesmo. O livro é isso aí que ele está dizendo. Pegou muito bem. Aliás, ele é um intelectual, né? Não qualquer. Continua, vamos mais um pouquinho. Em determinado momento, sem que se saiba nem porquê, nem que saiba como, nem porquê, ocorreu uma explosão de orgulho e sensualidade que suscitou inicialmente o Renascimento, logo em seguida a Reforma Protestante, que o senhor Plínio chama de pseudo-reforma. Ela é uma pseudo-reforma, é uma falsa reforma. Mas a igreja, como é que pode ser reforma? Ele foi Os desonesto. protestantes chamavam de reforma. Seu Marcos, ele foi desonesto aí, não? Hã? Ele foi desonesto ao falar que em determinado momento que nem se saiba como nem porquê. Eu gosto de ouvir a sua observação, que eu queria exatamente falar. Não é o que está dito lá.
Aí não é, aí o doutor Pino escreve, ele fala o seguinte, que houve uma rejeição daquele espírito medieval, começa o que ele diz, uma apetência de gozo desenfreado, não é isso? Uma apetência de um luxo desenfreado, e deixou-se de lado o amor à cruz. Essa foi o nascimento da Revolução. Sem dizer que ele fala também da exploração das tendências. Você tem toda a razão. Ele foi desonestado. Talvez ele não tenha. Não, mas o que o Luiz falou foi sobre a pseudo-reforma. Não. Que não se sabe nem porquê nem como. Veja bem, ele explica, não é que não sabe como, não fala assim. Isso não surgiu de uma caixa de mágica, não. Está dito lá qual é a essência, o nascimento da Revolução. Bem, mas veja lá, aqui a citação. Herdeira do neopaganismo renascentista e do luteranismo, a Revolução Francesa, terceira etapa do processo revolucionário, ou da crise, realizou, segundo o autor, uma obra simétrica da pseudo-reforma, isto é, a revolta do rei, simétrica à revolta contra o Papa, revolta do terceiro Estado contra os nobres, simétrica dos fiéis, povo, contra a aristocracia da igreja, o clero e, finalmente, a afirmação da soberania do povo, simétrica ao governo de certas seitas pelos fiéis. Certas seitas protestantes chegaram até lá, né? Aboliram toda... Veja bem, ele leu o livro e ele vai resumindo, mas ele vai resumindo e vai mostrando. Dos livros que eu conheço, assim, analisando, de pessoas que são contra o livro e que analisaram, assim, com mais profundidade, é esse autor aí. Olha, última frase ali. O orgulho, inimigo de toda superioridade, atacará finalmente a última desigualdade, a das fortunas. No caso do comunismo, não é? Olha ali. Veja o conceito de revolução social, isso que ele coloca. A revolução visa... Viu que nós fizemos a essência da revolução, que nós estávamos tratando antes aqui? Em que consiste a essência da revolução? E aí ele não pegou as reuniões anteriores, né? A revolução tem uma essência. Nós repetimos aqui. A revolução tem os acidentes. É a calça rasgada aqui, é o piercing, é a tatuagem, é a ideologia, mas digamos, os trajes modernos, tudo bem. São os acidentes, não é a essência da revolução. A essência da revolução nem é orgulho e sensualidade, são molas. Então, a essência da revolução é o que ele está dizendo aqui. A revolução visa destruir uma ordem legítima a fim de substituí-la por outra ilegítima. Página 53. E qual é a ordem legítima? A cristandade medieval. A obra de destruição iniciada no século XV está, entre aspas, quase consumada. O que leva o Sr. Plínio a perguntar se já não teremos chegado aos tempos do anticristo. Porque ele aproveita uma citação, eu não sei se é do Papa Pio XI, ou um fim de discurso, do Papa João XXIII. Ele diz, João XXIII Papa João XXIII fez um discurso, acho que era no aniversário da destruição de Pompeia, no qual ele diz, essa destruição que houve aqui, nós estamos assistindo uma destruição muito maior. E é o que o Dr. Pino cita no livro ali. E ele pergunta, será que nós estamos chegando no tempo do anticristo? É a frase que mas veja bem, ele pegou o que é a essência da revolução. E diz que o Dr. Pino define isso aqui. E o que ele quer? Tem uma parte aqui que ele vai tratar assim, e olha só, eles querem restaurar a cristandade medieval. A história não volta atrás. Dá vontade de perguntar para ele, que aliás, o Dr. Pino pergunta em outros lugares, né? O que é que o divórcio tem de novo? O que é que o aborto tem de novo? O que é que a homossexualidade tem de novo? Isso é de tempos imemoriais. A Renascença o que é que fez? Desprezou a cultura católica e fez o renascimento da cultura pagã lá para trás. Como é que a história não volta para trás? Volta. Só que a dialética marxista, né, eles acreditam numa evolução. Aliás, um dos ministros do nosso
Supremo Tribunal Federal, ele, logo que subiu o Bolsonaro, ele disse, olha, não pode haver um retrocesso. Eu tive muita vontade na época de escrever um artigo, não tinha assim, mas é isso, não pode ter um retrocesso. Como não pode ter um retrocesso? São Pedro, depois que viu que ele tinha traído Nosso Senhor mesmo, confirmou quando o galo cantou, ele traiu mesmo, como estava previsto. O que ele fez? Retrocesso, ele voltou atrás. Um São Paulo, quando... O que é retrocesso? Por que não pode ter retrocesso? Então, eles têm uma mística da evolução, entendeu? Que está sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Como a quê? O panteísmo. Desculpa, eu estou te dando as costas aí, não, né? Não, falta. Eu nunca vi. Conheci o Dr. Plínio por 30 anos, e ele conheceu um pouco menos. Nunca vi o Dr. Plínio dar as costas para alguém sem pedir licença. Eu vi várias vezes. Vamos supor que ele tivesse que pegar algumas coisas assim para me dar licença de eu estar voltando as costas. E nunca vi também esse homem que acusa aí de ser tirano e tudo mais, dizer, Fernando, você pode me fazer o favor de abrir aquela cortina? Eu vi isso, e ouvi isso N vezes. Pode fazer o favor de fechar aquela janela? Fecha aquela janela, abre aquela porta, desliga aquele ventilador. Ela não é o Sr. Plínio Antônio? Então, quando a pessoa, o caso do Sr. Plínio Antônio, que é afilhado de batismo do Dr. Plínio, e ele dizia, meu afilhado, pode fazer um favor de tal coisa? Nunca perdeu a paciência com ninguém. Isso aí, então, perfeitamente. Bem, mas enfim, vamos voltar aqui ao Corbusier. Tá bem. Veja lá, segunda parte do opúsculo, que é que nós começamos hoje. Na segunda parte do opúsculo, o senhor Plínio nos diz que a contra-revolução é uma reação. É exatamente o que nós tratamos hoje, é uma reação. Continua, reação. E que seu objetivo é a restauração da ordem, isto é, a civilização cristã, austera, hierárquica, fundamentalmente sacral, anti-igualitária e antiliberal. Página 83. Um verdadeiro contra-revolucionário é, portanto, um defensor nato do tesouro das boas tradições, entre aspas, página 86, um tradicionalista, um conservador, um reacionário, isso é o autor que está falando, né? Lutará, consequentemente, contra o progresso, se o progresso caminhar para a realização da utopia revolucionária. Está muito bem, é isso mesmo. Esse pseudo-progresso, que é estabelecer uma igualdade de gênero, por exemplo, estabelecer família e uniões LGBT é a mesma coisa, esse progresso revolucionário não pode ser aceito. Ele está dizendo aí. Bom, olha lá, o contra-revolucionário é o que odeia a revolução e a anti-ordem e faz desse ódio o eixo em torno do qual gravitam todos os seus ideais, preferências e atividades. Bem, eu acho que podemos ficar por aqui, mas deve ser pelo menos 10 páginas que ele trata do livro. Ele leu, ele resumiu, ele pensou e ele rejeitou. Ele rejeitou. Aí mostra que ele rejeitou. E chama isso mais ou menos de catecismo do ódio, né? Essa última... Vamos lá, por favor. Contra-revolucionário. Pois é, o que eu li, exatamente, o contra-revolucionário, aí sim, mas eu odeio que a revolução é o processo, é o ódio. Como é que fala a distinção que a igreja faz, não é? Odeie o pecado, ame o pecador. O que quer dizer isso? Ninguém pode querer que uma pessoa vá para o inferno. Isso aí realmente é o ódio pessoal, não é isso aí. São as ideias da pessoa. Então,
o ódio pessoal é até oriundo. Pecado. Oriundo É pecado. né? É pecado. É pecado. Só que não é isso que se trata. É ele enquanto um agente do mal. Quando aconteceu isso, quando um ex-prefeito de Brasília, na época, chamava-se Paulo de Tarso, ele teve um debate pela TV Tupi em São Paulo, eu não sei se foi 64, 63, isso tudo está relatado no catolicismo, mas foi por aí. Paulo de Tarso é esquerda católica. E nesse debate, o Dr. Plínio foi conduzindo o debate de uma maneira que o Paulo de Tarso revelasse todas as ideias esquerdistas, ideias dos planos que eles tinham. E o Paulo de Tarso parece que não entendeu bem e foi dizendo, e foi defendendo os maiores absurdos. E disse, não, mas eu tenho aqui a Mater Magistra publicada pelo Brasil, não sei se era com o CNBB e tudo. E eu vou explicar onde é que está o sofisma. E o Dr. Plínio, e eu tenho a publicação oficial da Santa Sé, da Acte Apostolicis Sede. Por quê? Porque o original da Mater Magistra é escrito em latim. E as traduções brasileiras, toda vez que falavam de uma ação social, traduziam por socialismo. Por isso que o Dr. Plínio disse, não, mas eu tenho o original do Vaticano. Aqui, ó, não tem a palavra socialismo. Tem. Então, terminado o debate, etc., o Paulo de Tarso, mais para frente, foi encarcerado pelos militares. Então, essa pessoa falou para o Dr. Plínio, Dr. Plínio, Paulo de Tarso está preso lá e o Dr. Plínio faz o seguinte, você chega de manhã, diga para ele, olha, eu sou conhecido do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Ele pediu que eu lhe tratasse com toda a deferência e se precisar de qualquer coisa, isso, entendeu? Estou aqui à disposição e tudo mais. Aí o Paulo de Tarso diz, o doutor Plínio, aquele debate na TV Tupi matou a minha carreira. Porque eu ali externei, né, que eu queria um socialismo, aquele debate foi o desastre da minha carreira política. Mas você vê que o Dr. Plínio, então o Dr. Plínio era inimigo dele, ideológico sim, mas não é inimigo pessoal. Trate bem a ele. Trate bem. Bem. Olha, aqui está tudo encerrado. Eu achei até, digamos, providencial, entre aspas, não é? Que trabalhando ontem eu caí exatamente nesse livro aí. Eu disse, olha, o que ele está comentando no livro que nós estamos abordando aqui, vamos divulgar. E ele fala isso mesmo, é uma reação. É uma reação. E eles querem o quê? Querem a restauração da cristandade medieval. Agora, o Dr. Plínio explica, essa restauração da cristandade é nos princípios. Os acidentes não faz sentido. É curioso que ali ele até destacou a diferença do progresso, né? Porque nós não somos contra o progresso humano. É isso, exatamente. Consequentemente, contra o progresso, se o progresso caminhar para a realização da utopia revolucionária. É isso, exatamente. Ele conseguiu até fazer essa distinção. Nós não somos contra o progresso. É bem exatamente isso aí. Aliás, porque isso, há muitos anos atrás, era o motivo de debate, né? O que é tradição? Tradição é esclerosamento, tradição é fossilização, né? Então, comentava-se, tem artigos no catolicismo, em outros lugares, tradição vem de tradere, do latim, que não tem o sentido de conservar, tem o sentido de transmitir, de levar. Então, Pio XII explica bem isso daí. Tradição, dá um exemplo, é aquele corredor
faz o período, faz o trecho dele, uma certa hora ele vai e entrega, e está cansado, ele pega a tocha e entrega para o outro. Aquele outro vai levar até então, vai levar adiante, vem de trás. É aquele que leva. A tradição, ela é contra o progresso, quando o progresso é exatamente revolucionário. Aí é contra mesmo, é evidente. Para realizar, não o progresso. Bom, olha, sinceramente, a minha parte era essa ali. Eu pensei que vocês iam gostar de ver um esquerdista analisando o livro Revolução e Contra-Revolução. Porque eu acho que continua ainda em mais uma página. Vai lá, sim, sim. A questão do ódio. Sim. Para concluir esse... Vamos ver. Eu acho que sim. O ódio do contra-revolucionário não está nas nuvens, nem no combate fantasmas. Volta-se contra os homens que, em qualquer nível, são atualmente os agentes mais ativos da revolução. Conscientemente de que não são as massas nem as elites que fazem história. E que, se as massas tivessem tido atrás delas elites contra-revolucionárias, ter-se-iam provavelmente determinado em sentido oposto. É consciente de que não são as massas, mas sim as elites que fazem, porque é isso mesmo. Quem fez a revolução foram as elites. Quem fez a renascença foi a massa? Não foi. Quem eram os ideólogos todos da Revolução Francesa, os filósofos? Era a massa? Não era. Lenin, porventura, era algum proletário? Marx? Fidel Castro? São as massas. Ele disse, olha, as massas, continua lá, se as massas tivessem tido atrás delas elites contra-revolucionárias, ter-se-iam provavelmente determinado em sentido oposto. Os contra-revolucionários, que o senhor Plínio chama de filhos da luz, entre aspas, em guerra com os revolucionários, filhos das trevas, devem lutar especificamente contra o comunismo, ou seja, essa última etapa do processo revolucionário, na defesa das desigualdades econômicas e sociais, pois as classes altas devem manter-se com dignidade e energia em sua situação. Bem, aí ele já começa a pegar trechos aqui e ali e deduzir. Nós vimos bem exatamente aqui. Povo não é massa. O que existia na Idade Média era povo, não é massa. Então, esse conceito de massa aí entrou quando? Com a Revolução Industrial. É um conceito, assim, muito interessante na hora a gente pegar de novo. Aliás, o conselho do Guilherme ali era a gente pegar as várias reuniões aí, gravar 15 minutos aí, né? Pegar aí para gravar 15 minutos de cada reunião e pegar esses conceitos e explicar bem. Nós perdemos a noção do que é povo, viu? Completamente. Povo, diz Papa Pio XII, é aquele que move por si mesmo. E massa é aquele que se move com o influxo de fora. Então pega a multimídia hoje, digamos, a grande imprensa, o que ela faz? Ela produz massa. Ela, não é isso? Excita as multidões para uma certa coisa. Ela não convida as pessoas, não informa para a pessoa, para que a pessoa possa refletir. É muito interessante esse conceito de povo em massa. E todos os movimentos são massificantes. O nazismo era massificante, o fascismo massificante, o comunismo totalmente massificante. Precisa quebrar, né, a noção de povo e transformar numa... Bem, a minha parte é isso. Pai do Filho e Espírito Santo. Bom, então encerremos, né, com Regina Celli letare, aleluia, quia temeruisti portare, aleluia. Resurrexit, sic dixit, aleluia. Ora pro nobis Deum, aleluia. Gaude, et letare Virgo Maria, aleluia. Cristo Rex Dominus Vede, aleluia. Oremos, Deus que per recessione Christi fritui Domini nostri Jesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus.
Ut per genitrice Virgem Maria perpetua capiamus gaudie vitae. Per Deo Christo Domino nostrum. Amen. Gloria Patri, Filii Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confio a piedade divina. Sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Do Amém. Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.